Depois do nosso último vídeo, onde eu fiz a análise do desabamento de Mauá na semana passada, dezenas de pessoas entraram em contato comigo, preocupadas com suas casas, me perguntando se as fissuras e trincas aparentes eram algum problema sério e se tinham que se preocupar. Então, para tentar ajudar, eu resolvi gravar esse vídeo, onde eu vou mostrar as principais patologias causadas por problemas sérios na estrutura. Se você tiver qualquer uma dessas na sua casa, chame imediatamente o engenheiro para que ele possa avaliar. Vamos começar primeiro pelas trincas e fissuras em pilares. Fissuras em pilares são sempre preocupantes. Em geral, quando ocorrem, é porque a estrutura já está sofrendo de alguma forma. Mas vou destacar aqui dois casos mais graves. Fissuras horizontais. São causadas por excesso de carga no pilar ou quando os estribos estão muito espaçados, causando um esmagamento do concreto, que somado à ineficiência das armaduras, geram tensões superficiais no concreto, se manifestando através dessas fissuras. Isso é indicativo que esse pilar necessita de um reforço, pois provavelmente recebe uma carga acima da sua capacidade limite. Fissuras verticais. Fissuras verticais podem ter dois significados. Um deles é a mesma razão das fissuras horizontais, excesso de carga. Mas a razão mais comum é a oxidação das armaduras internas. Em regiões litorâneas ou em elementos estruturais com contato direto com produtos químicos agressivos ao aço, uma pequena fissura que permite a entrada desses agentes corrosivos, somado ao tempo, podem atacar as armaduras de dentro para fora. Quando o aço sofre pelo processo de oxidação, se expande, gerando trincas e fissuras seguindo a mesma direção das armaduras. E quando o pilar chega a esse ponto de fissurar por conta das oxidações, as armaduras podem estar em uma fase muito avançada de degradação, muitas vezes podendo perder 40%, 50% ou até mesmo 60% da sua seção inicial, necessitando de uma intervenção imediata. Fissura no piso, próximas ao pilar. Esse problema está relacionado às fundações. Quando esse tipo de patologia ocorre, significa que a estrutura está sofrendo um recalque, ou seja, está afundando no solo. Isso acontece devido à incapacidade dos elementos de fundação em dissipar as tensões e cargas oriundas da estrutura, onde o peso da estrutura é superior à capacidade de resistência do solo. Essa movimentação pode se estabilizar, porém, na maioria dos casos, pode ser tamanha a ponto de causar picos de tensões nos demais elementos da estrutura, causando rupturas ou até mesmo o colapso total. A solução para isso é um reforço das fundações, com uma empresa especializada. Fissuras em vigas. É importante salientar que em vigas de concreto armado, sempre, sim, eu disse sempre, vão fissurar. E isso já é previsto durante o processo de cálculo. Mas é claro que existe um limite para essa fissuração e também na forma em que elas se manifestam. Fissuras comuns em vigas são as chamadas microfissuras. São praticamente invisíveis a olho nu, só podem ser vistas de muito perto e não são superiores à espessura de um fio de cabelo, e sempre nas faces tracionadas da viga. Porém, quando essas fissuras começam a surgir nas laterais com uma forma diagonal, ou partindo dos apoios, ou até mesmo com a forma de uma letra T, significa que a viga está sofrendo uma sobrecarga. Em casos extremos, a tensão da viga é tão grande que ocorre o desplacamento do cobrimento das armaduras. Isso é o resultado da deformação excessiva que gera o esticamento demasiado das armaduras, que não é suportado pelo concreto. Pode ser um dos últimos avisos antes de uma eminente ruptura da estrutura. Fissuras e trincas nas paredes. A maioria das manifestações patológicas das estruturas ocorrem em elementos não estruturais. Isso acontece pois as nossas edificações tendem a esconder as estruturas em alvenarias, por exemplo. Ou seja, as estruturas, ao se deformar, transmitem esses esforços para os elementos não estruturais, nesse caso, as paredes, e se manifestam de diversas formas. Uma das mais comuns são as fissuras horizontais.
elas são causadas por uma deformação excessiva relacionada principalmente às lajes, que ao sofrer por flechas geram uma alavancagem da alvenaria, causando o aparecimento dessas fissuras na horizontal, que podem ocorrer na ligação imediata da laje com a alvenaria ou até mesmo algumas fiadas acima. Isso vai depender de alguns fatores, como a resistência da argamassa, espessura da parede e o material que a compõe. Essa deformação excessiva pode ser um indicativo que as lajes são insuficientes para a carga que está sendo aplicada, ou que o vão é muito grande para o perfil da laje escolhida. Fissuras na diagonal em paredes. Esse tipo de fissura ou trinca pode ser causada por duas razões distintas. A primeira delas é por conta das fundações. Quando um elemento de fundação sofre recalque, ou seja, um afundamento maior do que um elemento vizinho, a parede que liga esses dois elementos vai sofrer uma rotação maior em um dos lados, gerando uma trinca diagonal. Outra situação que podem causar fissuras na diagonal nas paredes é a deformação excessiva nas vigas de apoio. Ao se deformar e sofrer uma flecha, a viga gera um fenômeno conhecido como efeito arco. A parede, ao acompanhar a deformação da viga, gera tensões de compressão partindo dos pontos de menor deformação para o de maior deformação, formando um arco de tensões, onde as fissuras tendem a tangenciar as bordas desse arco, dando a impressão de fissuras na diagonal. Isso também é um forte indício que a viga foi subdimensionada. Fissura ou trinca nos rodapés. Quando esse problema ocorre em pavimentos sobre lajes, pode significar que a laje está sofrendo um cisalhamento, que nada mais é que um corte da laje na ligação com o apoio da viga, causado por um excesso de carga ou esforço cisalhante muito concentrado, como uma parede sobre laje, por exemplo. O empenamento de portas e janelas. Isso é mais perceptível em esquadrias de alumínio, onde o empenamento é gerado apenas por deformação, e não por umidade, no caso da madeira, por exemplo. Quando a estrutura se deforma, deformam-se as paredes e, consequentemente, as esquadrias. Uma janela ou porta emperrando para fechar significa que a estrutura pode estar instável e precisa de atenção. Essas são as principais manifestações patológicas e mais perigosas em uma edificação. Se você tiver visto alguma dessas na sua casa ou em algum lugar que você frequenta, acione um engenheiro para que ele possa avaliar o problema. E deixe aí nos comentários se você já viu algum desses problemas ou algum outro que não esteja nessa lista, para que, quem sabe, a gente possa trazer em um próximo vídeo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. E lembrando, se vai construir, contrate um engenheiro. Não será um gasto, e sim um investimento. Então é isso, deixa o like e se inscreve se ainda não for inscrito. E eu aguardo você no próximo vídeo.